Segunda questão, voz, coloca na tela. Vamos lá, uma mais recente. Bota na tela aí, Enem 2011, vamos analisar. Preste atenção no serviço. Vamos lá. É difícil, ele diz, a questão diz, é difícil encontrar um texto sobre a proclamação da República Brasileira, ou no Brasil, né, que não cite a afirmação de Aristides Lobo, que foi que ele disse, né, no Diário Popular de São Paulo, de que, abre aspas, o povo assistiu aquilo bestializado. Ponto. Fecha aspas e ponto. Essa versão foi relida pelos enaltecedores da República de 1930, da Revolução de 1930, que não descuidaram da forma republicana, mas realçaram a exclusão social, o militarismo e o estrangeirismo da fórmula implantada de 1889. Isto porque o Brasil brasileiro teria nascido em 1930, né, Melo MTC, ponto, a República Consentida, cultura democrática e científica no final do Império, Rio de Janeiro, FGV 2007, adaptado. É sempre legal, pessoal. E aí, antes de eu comentar a questão, nas questões do Enem, você vai ter sempre a fonte. Isso que está embaixo, pessoal, nada mais é do que a fonte, tá certo? A fonte é o local onde foi tirado o texto, a figura, enfim, o enunciado que está te perguntando acima, né? Isso aí é um livro, tá certo? Aí ele diz, é sempre bom porque às vezes tem alguma informaçãozinha interessante. Nesse caso aí, não teria essa informação. Mas enfim, o que é que ele está querendo dizer com esse enunciado? Vamos interpretar. Antes de ver as opções, ele está dizendo o seguinte, vamos lá, vamos apagar isso daqui para tentar entender esse novo contexto da questão. Professor, é legal eu saber disso? É importantíssimo. Perceba que antes de eu te dar as opções, eu estou comentando o que ele está falando. Então isso é interessante, não é você só chegar lá, jogou a questão, disse que o item certo seria esse por causa disso? Não. Entenda, ele está dizendo o seguinte, quando foi proclamada a República no Brasil, e é essa data, professor, por que você sempre escreve a data? Não há necessidade de você saber, o Enem te dá isso, tá? Não existe mais necessidade de você aprender datas, fatos, nomes, tá certo? Então, grandes fatos, o Enem te dá isso. Você tem que saber entender isso, tá? A história deixou de ser algo decoreba. A história hoje é muito gostoso. É uma questão de você entender tudo o que está se formando, tá certo? Como diria um grande historiador, é um tecido, tá certo? Narrativa história é questão de tecido. E os fios que vão se emaranhando nesse tecido é a construção dessa narrativa, tá bom? Então, aqui ele vai dizer, o que ele vai dizer lá no texto da questão, ele vai dizer, a proclamação da República nessa data, certo, era uma proclamação de militares, estrangeiros, ou seja, não era o Brasil nacional, não era um Brasil brasileiro. Aqui ele vai dizer que esse primeiro momento de República é algo que não se configurava o Brasil brasileiro. E, meus queridos, isso é a cara de Vargas. Tá? Quando eu digo Brasil brasileiro, olha a palavra que você vai encontrar, nacionalismo, tá certo? É uma palavra que você encontra muito frequentemente no governo Vargas. Vargas queria dizer, vamos construir o Brasil brasileiro, vamos construir um Brasil que vai fazer suas próprias, vamos dizer, indústrias. Vargas queria, tanto que há um surto industrial durante a era Vargas, ela não se consolida, essa industrialização não se consolida, mas é inegável que há um surto industrial durante o período da era Vargas. A questão do urbano também é algo muito recorrente na era Vargas. Por quê? Porque antes, na República Velha, nós tínhamos algo mais rural, o café, os grandes latifúndios, né? Os barões do café e suas grandes fazendas, os mandantes disso, os coronéis, e Vargas diz, isso é velho, agora o Brasil tem que mudar, o Brasil tem que ir para frente, tem que seguir as tendências do mundo, o Brasil tem que criar o seu nacional, a sua identidade, e em cima disso, Vargas vai construir sua imagem, em cima dessa tentativa, vamos dizer assim, desse surto industrial, dessa questão da urbanicidade, ou seja, do crescimento do urbano no Brasil, tá certo? Então vamos dar uma olhada na questão, o que ele pede. Voz, bote aí nas opções, por favor.
Ok? Vamos analisar primeiro o comando da questão. O que é o comando? O que ele está pedindo? O texto defende a consolidação de uma determinada memória sobre a proclamação da República. O que é essa memória que ele está dizendo lá no texto? Que o Brasil do começo da República é um Brasil de estrangeiros, é um Brasil de militares, é um Brasil atrasado, é um Brasil rural, é um Brasil que não tem identidade, é um Brasil não brasileiro. E a partir de Vargas, ele diz, a República Brasileira realmente só começa na era Vargas. Meus queridos, se você me perguntar, professor, isso é certo? Claro que não. A República começa naquele período mesmo. Só que quando você chega em algum lugar, a primeira coisa que você quer fazer é olhar para o que veio antes de você e você quer ser melhor. Você quer mostrar ao povo que o que você vai fazer a partir de agora é melhor. E na política, nada melhor do que desconstruir o que foi feito antes de você. Nada melhor do que denegrir o que foi feito antes de você entrar, né, para comandar. Então ele diz, o texto defende que a consolidação de uma determinada memória sobre a proclamação da República no Brasil teve na Revolução de 1930, veja, ele chama aí de revolução, né, um de seus momentos mais importantes. Quer dizer, em 30, a República foi um dos momentos mais importantes, foi essa revolução. Ponto. Os defensores da Revolução de 30 procuraram construir uma visão negativa para os eventos da Proclamação da República de 1889, porque esta era uma maneira de quê? Acabei de dar a resposta, pessoal. Por que eu quero dar uma visão negativa para o que veio antes de mim, para a Primeira República, de 1889 até 1930? Vai lá, são curtinhas as opções, né? Dá uma olhadinha. 30 segundos aí para você bater o olho e dizer qual é a opção correta. E vai, eu vou escutar daqui. Vamos lá. 30 segundos. Voz, conte aí. 30 segundos. Enquanto isso eu vou cantar... Não, vou cantar para vocês não. Deixa para lá. Continua. Pronto? Ok, obrigado. Então vamos lá. Você está dizendo que letra? Vixe, parece que eu estou escutando aqui. É unânime, meus queridos. Parabéns. Vem cá, vamos resolver. Olha para cá. Letra A. De que maneira, porque... Olha a pergunta. Porque esta era uma maneira de... Por que os caras estavam dizendo que 1890, ou seja, os eventos que aconteceram antes de Vargas, tinham uma visão negativa? Letra A. Tinha uma maneira de quê? Lembra que você sempre tem que ler o final e continuar com a opção, tá certo? Isso é legal você fazer isso no Enem. Dá um entendimento melhor para as opções. Então vamos lá. Porque esta era uma maneira melhor de valorizar as propostas políticas, democráticas e liberais vitoriosas. Cara, valorizar... Vargas aí e os caras que estavam do lado de Vargas estavam valorizando, essa visão negativa era para valorizar a democracia. Não, de maneira nenhuma. Era para denegrir, ou seja, você, vamos dizer assim, diz que o que veio antes de você é negativo e você legitima o novo que você está trazendo como algo positivo, como futuro, algo importante, muito importante. Então, letra B, resgata simbolicamente as figuras políticas ligadas à monarquia. Eita, aí esticou, viu? Monarquia, se ele está falando dos eventos de 1889 para frente, ele está falando da República, da Primeira República, da chamada República Velha. Então esse item aí realmente não tem nada a ver. Letra D de dado, legitima a ordem política inaugurada com a chegada desse grupo ao poder. Espera aí, deixa eu ler de novo. Porque esta era uma maneira de legitimar a ordem política inaugurada, ou seja, o golpe de 30, a Revolução de 30, com a chegada desse grupo ao poder. Então, eu torno os eventos de 1889 negativos para legitimar o grupo novo que está chegando como algo positivo. Ei, escutei seus gritos, viu? Escutei você dizendo na frente do teu celular, do computador, é AD, é AD, é AD, é AD mesmo. Você acertou. Vibra porque está no Enem, você marcava
porque você está aqui com a gente e você diz, caracas, como está fácil esse negócio. Ei, isso é Enem, viu? Isso é Enem, são as questões do Enem, são as questões que você encontra. Então, lá, você tira o nervosismo, faz a interpretação e corre para o abraço, tá certo? Mas vamos entender a letra E. Por que a letra E deve estar errada, né? Destaca a ampla participação popular obtida no processo da própria... Ei, não houve... Ei, traz para mim a câmera agora. Tira das opções. Deixa eu te dizer uma coisa assim, bem close. Não houve participação popular, tá certo? Foi mínima, tá? Falando em literatura, o Lima Barreto, nessa época, grande pré-modernista, tá? Escritor dos Brusundangas, ele vai dizer uma frase que eu acho que essa frase ainda é muito forte até para hoje. Ele vai dizer, durante a proclamação da República, o seguinte, porque foi uma coisa dos militares junto com... Né? A proclamação, a gente está falando de 1889, não de Vargas, mas a gente está falando de 1889. Ele vai dizer o seguinte, meus queridos, eu vou dizer para vocês, foram os militares e os barões do café, e os ricos. Ou seja, a proclamação da República, o povo não participa. Golpe de 30 também, meus queridos, se você for parar para pensar, povo também não. Se você for bem mais atrás... Independência do Brasil, 7 de setembro, estamos libertos de Portugal, 7 de setembro de 1822, povo participa? Não. Lima Barreto, nesse período da República, vai dizer, o Brasil, olha para mim, porque quando você se formar, quando tu entrar dentro da tua universidade, te formar em qualquer profissão que seja, luta por esse país que é teu. Ética, moral, é isso que a gente está precisando. Lima Barreto vai dizer, olha, o Brasil não tem povo, o Brasil tem plateia. Sabe? O Brasil, o povo, ele participa dos processos, ele luta, ele questiona, ele critica. E como o Brasil só tem plateia, a plateia só assiste ao espetáculo e não faz nada. O máximo que faz, aplaudir, vaiar, mas realmente está dentro do processo, não está. E aí aceita tudo. Beleza? Então, letra D, com certeza, letra D, de dado, beleza isso? Continuando, voz, alguma pergunta, alguma dúvida, por favor, manda para mim, manda, veja como nós estamos analisando, isso é Enem puro, meus queridos, isso é Enem, tá certo? Você vai ter essa coxa, esses fios entrelaçando, você pega uma questão, você pega uma opção, fala de outra coisa, de outro tempo, tá certo? Não é a pergunta mais pela pergunta, não é a resposta mais pela resposta, há a questão crítica, a questão da análise, e é isso que eu estou te dando, e é isso que a gente está fazendo junto aqui nessa noite de sexta-feira, para quando você estiver lá no teu Enem, você se garantir, tá certo? Beleza? Então, voz, alguma dúvida, por favor? Não, ainda não. Ok, então vamos... Tem só, assim, 2 minutinhos, 1 minutinho. Um minutinho, diz aí. Tá? O Filemon Santiago tá pedindo um alô lá para Oriente Médio, Oriente Médio não, desculpa. Ei. Novo Oriente de Minas. A voz disse que até o Oriente Médio estava assistindo a gente, eu até estranhei, viu? Mas tudo bem. Oriente Médio não, Oriente de Minas, não é isso? Oriente de Minas. Oriente de Minas. Distrito Federal. Distrito Federal. Beijão, obrigado pela audiência, tá certo? Isso que você está ouvindo é eu batendo no peito e o microfone chiando. Mas é a questão da emoção, é a questão do ao vivo, é a questão de estar olhando direto para você e, sinceramente, se sentindo muito útil por estar fazendo isso, ou seja, de graça, tá certo? Isso eu sempre falo. Diz aí. E tem o Christian Freitas, tá? Porque eu disse que era Cristiana, mas ele pediu para corrigir aqui, não é Christian. Ah, o Christian. Freitas. E só mais 2 recadinhos aqui. Tá? Christian Freitas, um abraço, diz aí. O José Júnior, dá um grande abraço para ele, porque o cara tá adicionando as pessoas aqui no grupo do WhatsApp. Depois a gente vai organizar aqui isso, ó. José Júnior, veja. Tá? Brigadaço, meu querido. Ei, não esquece, compartilha, assina nosso canal, faz a gente se espalhar pelo Brasil todo, faz a gente colocar as pessoas que não têm condições, tá certo, de pagar determinadas coisas, ter uma aula de qualidade e não só de história. Você percebe, se você acessar o nosso site, se você acessar o www.noenem.com.br, você vai ter aulas de gabaritos enormes de química, de atualidades, tá certo? E logo, logo estaremos colocando outras matérias. Matemática, quarta-feira, tá? 7 horas
Opa, divulgando aqui a velha matemática, tá certo? De uma maneira fácil, com o professor, ó, show, quarta-feira, 7 horas, É tá uma certo? pessoa especial que vai dar o Gandhi, aula com o Gandhi, viu? De Aula matemática. com Gandhi. Eita, esse até eu quero ver, viu, meu querido? Aula com Gandhi. Meu amigo Gandhi é o cara. Ei, vamos Pra finalizar, tá? finalizar. É Novo Oriente de Minas, não lá de Distrito Federal, tá certo? Novo Oriente de Minas. Ei, Novo Oriente, divulga a gente É o aí. Filemon de Santiago, não é? Filemone, Santiago, divulga a gente, manda pra galera, pega os grupos de Zap, pega os grupos de Face, ó, e vamos viralizar, vamos botar o noenem.com.br lá em cima, ou seja, lá nas cabeças Ó, dos depende grupos. deles, viu? Depende de vocês. A voz está dizendo, e se a voz diz, a voz tem razão. Depende de vocês, tá certo? Olha o nosso grupo, coisa nova, viu? Coisa nova, nosso grupo no Zap, no Enem, tá certo? No Enem BR. Olha o número, 85, porque é aqui do Ceará, tá certo? Aqui de Fortaleza, 996347692. O grupo tá bombando, as pessoas estão tirando dúvidas umas com as outras, a gente está postando os links, a gente vai ter um processo de, daqui a um tempo, fazer alguma coisa online. Então, aguarde muita coisa nova acontecendo aqui no nosso site. E graças a vocês. Vocês são os grandes idealizadores disso daqui, tá certo? Obrigado de coração. Vamos lá, continuar. Não vamos conversar muito não, porque a noite começou agora.